pessoal, tô de volta aqui no canal e hoje é dia de Vasco, hoje é dia de matar a saudade dos gigantes da colina em campo depois de 43 dias e para compensar esse tempo todo sem ver o Vasco em campo, hoje tem em dose dupla. Como todo mundo sabe, tem a estreia do Vasco no Campeonato Carioca contra o Boa Vista em São Januário e também o amistoso contra o São Lourenço lá no Uruguai pela Série Rio de la Plata, um torneio que o Vasco está disputando pela pré-temporada. Como a gente trouxe aqui para vocês e todo mundo já está sabendo, são dois times distintos que vão atuar nessas duas partidas dessa quarta-feira, dia 18 de janeiro. Lá para o Uruguai, o Vasco levou todo o seu elenco principal, foi com força máxima, inclusive os reforços estão lá, né? Vão atuar nessa partida de hoje, também toda a sua comissão técnica. E no Rio ficaram alguns jogadores do elenco principal, mas a maioria é composta pelos meninos da base. Inclusive tinham alguns lá com o elenco no Uruguai, mas voltaram para o Rio para poder reforçar a equipe nessa estreia do Campeonato Carioca. Eu vou deixar aqui agora para vocês as escalações dessas duas partidas que a gente conseguiu confirmar. O Pedrosa trouxe essa informação e fica ligado para você saber como que o Vasco vai entrar em campo nessa quinta-feira. Começando a falar sobre o time do Vasco que vai a campo contra o Boa Vista hoje em São Januário pela estreia do Campeonato Carioca, o Vasco vai com Raus, Paulinho, Capasso, Miranda, Leandrinho, De Luca, Barros, Matheus Carvalho, Estrela, Orelhano e Paixão. E aí vocês podem perguntar, mas o Orelhano não vai sair do Vasco, ele não falou que não queria continuar? Sim, realmente essa é a situação, né, do Orelhano. Ele avisou a comissão técnica que não gostaria de continuar, ele não se adaptou ao futebol brasileiro, mas enquanto o Vasco não acha um bom negócio para ele, um bom negócio para o clube, ele continua no elenco e inclusive vai ser titular nessa partida contra o Boa Vista hoje em São Januário. Lembrando que o técnico que vai comandar a equipe do Vasco hoje contra o Boa Vista é o William Batista, do Sub-20. E aí, falando sobre o retrospecto entre as duas equipes, nas últimas 5 partidas entre Vasco e Boa Vista, o Vasco venceu 2 e empatou 3. O último confronto entre eles foi no Carioca do ano passado, quando o Vasco venceu de 4-1, com 2 gols do Pedro Raul, um do Pumita e um do Alex Teixeira. E para hoje, tem alguém confiante aí? Qual o seu palpite? Deixa aí nos comentários. O destaque nesse sentido é o Raus, que voltou da pré-temporada justamente para jogar essa partida. O próprio Matheus Carvalho também fez isso e o JP Murilo, mas deve ficar no banco. E o outro destaque, é claro, é o Orediano, que é um atleta que já pediu para sair do Vasco, não quer mais continuar, mas vai ser titular e eu entendo que, como a gente debateu ontem, ele tem que jogar, seja para ser vendido ou seja para ele mudar de ideia e continuar no Vasco da Gama. E é interessante para o torcedor, Vini, acompanhar quantos jogos o Vasco vai deixar assim, o time alternativo para depois trazer da Uruguai o time? Olha, o Vasco tem 2 jogos no Uruguai, que é esse primeiro e dia 21 ele joga o outro jogo e depois retorna. Eu acredito que os 3 primeiros jogos vão ser com o time mesclado. Agora falando sobre o time do Vasco que vai enfrentar o São Lourenço da Argentina lá no Uruguai, no amistoso de pré-temporada pela Série Rio de la Plata, o Vasco vai a campo com Léo Jardim, Rojas, João Vitor, Medel e Piton, Zé Gabriel, Praxedes, David, Rossi e Verrete. Essa é a provável escalação do Vasco para esse amistoso, né? Aí muita gente vai falar, e o Payet, Pedrosa? E o Payet Venê? E o Dimitri Venê? E o Payet Venê Luiz? Pô, treinou muito, ficou cansado? O fato é que, até pelas informações que a gente apurou, o Vasco vai priorizar um time mais intenso, que marque lá no alto, que faça pressão, que tenha esse vigor físico muito intenso, porque a comissão técnica entende que esse vigor vai ser importante para as competições e para os jogos, para competir mesmo da forma que é a metodologia, o que eles entendem de futebol. O Payet continua sendo um jogador muito importante, nesse primeiro momento ele continua no banco de reservas. Eu concordo com isso, Fernanda? Eu não concordo com isso. Não concorda? Não, Nem eu, coincidência, né? Pra mim, tecnicamente, você tem que privilegiar um jogador desse tamanho, um cara que ganha mais de R$1 milhão por mês, não pode ficar no banco de reservas, com todo respeito, porque eu acho um bom jogador, pro David, entende? Pra mim, o Payet tem que ser titular em qualquer ocasião. Mas entendo também e tenho que respeitar. Não tem um pensamento pro resto da temporada? Nesse primeiro momento,
não há nada disso. Vai jogar que eles entendem. Até porque se tivesse um pensamento pro resto da temporada, o Payet estava começando como titular. Eu acho que para conquistar essa vaga, o Payet vai ter que mostrar dentro de campo. Então não é só porque ele emagreceu, e realmente emagreceu, está muito bem fisicamente, que a comissão técnica vai encarar dessa forma. Muito pelo contrário, o David vem surpreendendo dentro dos treinamentos pela força física dele, e é algo que os argentinos priorizam, o Ramon Dias e o Emiliano Dias. Repito, concordo? Não concordo. Respeito demais. Agora eu vou deixar aqui um recado do Pedrosa com a Simples Reserva para vocês. Dá uma olhada. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo. Tamo junto. Lembrando que com o código PEDROSA10 vocês têm 10% de desconto na Simples Reserva. É só clicar nesse link que tá aqui embaixo na descrição ou apontar seu celular pro QR Code que tá aí na tela. Aproveita. Agora, falando sobre uma notícia que o Pedrosa trouxe ontem na parte da noite para vocês, que é a situação do Sforza. O Vasco não deve mais contratar o jogador de 21 anos. Apesar da diretoria do News Old Boys ter aceitado negociar o jogador com o Vasco entende que a prioridade para a posição é o Cuéllar. A diretoria vai fazer todos os esforços para contratar o colombiano, que já trabalhou com Ramon Dias, foi um pedido do treinador. Eu vou deixar até aqui o tweet do Pedrosa com todos os detalhes sobre essa informação. Então, a tendência é que nos próximos dias essa situação do Cuéllar se desenrole. O Vasco entende que não faz sentido investir mais ou menos 25 milhões de reais no Sforza, sendo que a prioridade do clube e da comissão técnica é o Cuéllar. Então, a diretoria vai fazer esse pedido, vai continuar tentando a contratação do Cuéllar. Mas a questão do Sforza foi, acertaram verbalmente, o presidente do News Boys já falou como se ele fosse um jogador do Vasco, o técnico lamentou a saída do jogador, só que na hora de assinar, como não tinha nada assinado e é um investimento alto, 25 milhões de reais, a própria comissão técnica do Vasco da Gama conversou com a diretoria e se fosse entre um e o outro, a prioridade é o Cuéllar. O Cuéllar é um jogador pronto, ele é o principal nome da janela de transferências que o Vasco busca, porque é uma decisão da comissão técnica. Se viessem os dois, não é que eles foram contra a vinda do Sforza, muito pelo contrário, eles queriam o Sforza também, mas se trouxer só o Sforza, aí não, aí eles não queriam, eles queriam os dois. Não dá para ter o Sforza e o Cuéllar, a gente vai no Cuéllar. Então a prioridade da comissão técnica sempre foi o Cuéllar. A questão é, a gente sabe da política da 777, que é uma política que investe em jovens para poder fazer com que eles se valorizem e revenda. Essa foi a negociação que aconteceu, só que na hora de escolher entre um e o outro, e eu digo que não está condicionado porque isso foi debatido nessa semana, a comissão técnica bateu o pé e falou, nós precisamos do Cuéllar, é o jogador que a gente precisa. Por quê, Fernanda? Porque para segundo volante, para meio campista, tem Paulinho, Marlon Gomes, tem Praxedes, tem Jair, tem um monte de jogadores que podem fazer essa função. Mas de primeiro volante só tem o Zé Gabriel. E hoje a necessidade da comissão técnica é ter um camisa 5, esse primeiro volante, como um cara pronto para jogar. E o Cuéllar, com certeza, tá pronto para jogar. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Hoje é dia de Vasco. Vamos acompanhar esses 2 primeiros jogos do Gigante da Colina em 2024. Lembrando que o Vasco entra em campo pelo Campeonato Carioca contra o Boa Vista às 7h30 da noite em São Januário e contra o São Lourenço da Argentina lá no Uruguai pelo amistoso de pré-temporada às 10h15 da noite. E como eu sempre falo para vocês, qualquer novidade, a gente está de volta. Fica de olho nas redes sociais, que tudo que estiver acontecendo no Gigante da Colina, vocês vão ficar sabendo. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com os vascaínos. Valeu? Tamo junto, até a próxima!